Deu certo. Olá, Boa noite, Elisete. Tudo boa bem? noite, Lê, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá joia. Estamos aqui, né? Agora é pra valer, né, Lê? Agora é pra valer. Antes a gente fez um teste rapidinho, agora é pra valer. Ah, então tá joia. Que bom, né? Pessoal, boa noite. Vou apresentar para vocês brevemente a Elisete, né? Vou dar um espaço para ela se apresentar. Boa noite, Nivaldo. A Nivaldo tá por aqui, marcando presença. Hum, Boa apoio. noite, Fê. Gente, o intuito, né, dessa live com a Elisete é a gente falar um pouco do cuidado, né, o cuidar de quem cuida, né? E aí a gente envolver todas as vertentes de um cuidador, né? Aqui no perfil a gente fala muito sobre enfermagem, que é a nossa área de atuação, mas, né, não é só a enfermagem que cuida, né? Então, temos aí muitas formas, né, de cuidar. E às vezes, na maioria das vezes, quem cuida de alguém acaba negligenciando o seu autocuidado. Então, o intuito aqui Uhum. é justamente esse, né? É trazer essa reflexão, né, junto com a Elisete, da importância de nos cuidarmos também, né, para estar bem, para poder proporcionar aí o melhor cuidado para outra pessoa. Então, a Elisete, ela é psicóloga, né? E neuropsicóloga. Uhum. É uma amiga que eu confio e eu não confiaria outra pessoa estar nessa live aqui com vocês. Eu vou deixar ela se apresentar. Ai, que legal, Lê. Boa noite, né? Boa noite aí. Tô vendo que tá entrando bastante gente. Nem consigo mais aqui ficar chamando um por um, Lê, porque eu não sou muito assim ágil para essas tecnologias, sabe? Mas boa noite a todos. Quero agradecer, né, Lê, por esse convite, uma amiga de alguns anos, hein, Lê? Longas datas e que bacana que a nossa caminhada trilhou aí pela área da saúde, né? Em Sim, áreas diferentes, mas a área da saúde, a área do cuidado, né? Então, eu agradeço muito esse convite e eu acho muito importante essa porta que a Lê está abrindo aqui, né, para falar sobre uma área que é sobre o cuidador. Porque imagino, né, Lê, que você atua aí de uma forma tão técnica, né? A área de vocês é uma área muito técnica o tempo todo, né? E a sim. gente vai falar agora sobre aquele que está por trás, aquele que cuida, aquele que também é um ser humano, que também tem suas necessidades e que muitas vezes, de alguma forma, precisa administrar isso para que possa cuidar do outro, né? A questão é quando isso é bem administrado, mas o que a gente, infelizmente, percebe, né, observa, e a gente vai aí caminhando, né, até pelo que vai chegando aqui para a gente, é que isso não é tão simples assim, né? Mas o como que isso é e quanto que isso é importante e é uma questão de uma necessidade, né? Uma questão de vida, né, Lê? Uma Sim, questão de qualidade de vida, né? exatamente. E eu vou deixar aberto para vocês nos comentários, então eu tô aqui de olho, né? Cada comentário, conforme a gente for, né, escorrendo aqui os assuntos na live, fiquem à vontade para interagir, para mandar dúvidas, para fazer reflexões, contar um pouco do dia a dia de vocês também, né? E como vocês sentem essa necessidade do cuidado com, né, conosco, o autocuidado. Então fiquem à vontade para participar. Que bom, isso aí. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vai ter um bate-papo aqui, não só eu e a Lê, né? Mas aí todo mundo aí pode participar com a gente, né, Lê? Com certeza. Então, para começar a contextualizar um pouco, né, e aí para a gente, trazendo essa parte do cuidado para a enfermagem aqui, eu sei que todos vocês trabalham em CME, centro cirúrgico, mas a gente quer abrir essa questão pro cuidar em geral, né? Então, Uhum, lembrando que por mais que a gente esteja dentro do CME, a gente não vê o paciente, mas a gente cuida de certa forma para que esse material uhum, chegue até o paciente. Então, eu sei o quanto é estressante a jornada da enfermagem, a jornada de alguém que trabalha com, né, a assistência ali ao paciente, no cuidado. O quanto isso, né, nos sobrecarrega no dia a dia, de às vezes absorver muitas coisas, né, dos pacientes, absorver muitas demandas. E aí você chega em casa, você tá com a cabeça cheia de problemas que não são teus, na verdade, né? Mas que ao longo do dia a uhum. dia
você vai absorvendo, porque é impossível, né? Quem fala que consegue totalmente, ai, passei o crachá, deixei as coisas em casa, não é assim que funciona, né? A gente fica pensando, dorme pensando, ai, amanhã o paciente, ai, amanhã a demanda que eu tenho para entregar. E isso é extremamente exaustivo, né? E se a gente não tira um tempo aí para se cuidar, para esvaziar a mente, realmente, a gente sabe o que pode vir, né? O que Uhum. pode virar. Então, frente a esses desgastes, essa pressão, Elisete, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, como a gente identificar que a gente chegou num ponto assim de preciso me cuidar. Eu acho que essa questão, né, Li, é claro que você tem um público específico, né, que é aí os profissionais da enfermagem, no seu campo ainda, muito precisamente a questão, né, profissionais da enfermagem, né, na área da CME, mas, enfim, acredito que tenham muitos profissionais aqui que atuam também em outras frentes, mas a gente falando da questão de quem cuida em geral, né, eu acho que o primeiro passo Lê, é a conscientização da nossa humanidade. Conscientização, ela é o primeiro passo para qualquer tipo de cura, qualquer tipo de tratamento. Sem conscientização não existe tratamento, não existe cura. E quando a gente fala disso, não parece tão, não, parece simples, mas não é tão simples assim. Porque vamos falar para quem está aqui nessa noite, que trabalha com CME, que trabalha em outras frentes de enfermagem, que trabalha em outras áreas da saúde, ou que cuida de alguém, que cuida de um grupo, que trabalha numa área, né, seja numa área religiosa, ou em qualquer frente que você cuida de pessoas. O que que a gente observa com as pessoas que a gente cuida? Quem trabalha com a área da saúde, no caso da medicina, da enfermagem, assim como nós que trabalhamos com a saúde mental, assim como outros que trabalham no lado de que acabam atuando em outras frentes de cuidado. O que a gente percebe, Lê, é que o ponto principal, chave para a cura é o reconhecimento da condição. Enquanto não tem reconhecimento da condição, pode qualquer um tentar empurrar para o cuidado, mas não é possível. Esse outro ele precisa cair em si, aquela questão do cair em si, entender eu preciso. E esse ponto só aquele indivíduo pode fazer por si. Entende? Então veja o quanto que é interessante, porque quem trabalha, por exemplo, com uma outra frente, que nem é a frente de vocês, quem trabalha com adicção, quem trabalha com questões de dependência, qual que é a dificuldade em tratar esse público? Ah, porque não existe tratamento, não existe medicamentos, não existe clínicas, não existe internações que são que tenham ali, né, um bom tratamento. Não, sim, existe muita coisa boa. Já existe muito tratamento, muitos profissionais, muitas clínicas. A maior dificuldade não está nesse campo. A maior dificuldade está no indivíduo ele reconhecer eu preciso de ajuda. Eu sou dependente, eu sou compulsivo, eu estou nessa condição. Então, os profissionais ou os cuidadores que estão aqui na live, né, podem até compartilhar isso com a gente aí no chat, se quiserem. Porque, pelo menos aqui dentro da minha prática clínica, uma das coisas que a gente mais observa que é difícil é o reconhecimento da própria condição. E às vezes um tenta falar, o amigo tenta falar, a família tenta falar, mas ele que está naquela condição, ele sustenta uma questão que ele se segura nela, que é não, eu ainda tenho controle, e quando eu quiser eu vou mudar. Não, mas você está se acabando, você está se prejudicando. Não, eu ainda tenho controle. Eu sei a hora de parar. E nessa falta de reconhecimento que a gente vai percebendo o quanto vai aprofundando em sofrimento. Percebe, Lê? Então, o Sim, primeiro passo para nós, profissionais que somos da saúde, para quem cuida, para quem atua com pessoas, é o reconhecimento da sua humanidade. É o reconhecimento das suas limitações. Para que a gente já trabalhe tanto numa condição de alerta, que eu preciso, olha, acendeu, eu preciso parar, tem alguma coisa aqui que já está apitando, e não só quando chega nesse ponto, mas a gente precisa trabalhar também na prevenção, para que a gente entenda a nossa humanidade e, de alguma forma, a gente venha trabalhar em processos de prevenção para que não chegue. Percebe, Lê? Faz sentido? faz todo sentido, né? Principalmente porque quando a gente assume um papel de cuidador, de estar no ponto de cuidador, a gente já
tem uma síndrome de super-herói, né? Que nada vai nos abalar, Uhum. que a gente tem controle de tudo. Não, eu passo meu crachá, bato meu ponto, chego na minha casa, os problemas ficaram no trabalho. E não é bem assim, né? Então é exatamente isso. A maioria das vezes falta essa questão da gente reconhecer que a gente precisa, né? Uhum. O que a gente chama de síndrome do Salvador. É aquela questão de que eu vou salvar o outro. E o cuidador, até abrindo aqui, né, para uma questão do nosso papel, independente da área que a gente atua, nós não somos salvadores do outro. Então, a questão da síndrome do salvador, olha, eu vou salvar o outro. Ninguém está para salvar o outro. Nós estamos aqui para proporcionar condições para o outro, para que de alguma forma ele no seu processo da sua humanidade, das decisões que toma, veja o quanto a gente implica o outro na responsabilização. Então, eu estou aqui para facilitar condições para o outro no seu processo existencial, que ele tome decisões mais saudáveis e, consequentemente, tenha mais qualidade de vida. Aonde que o cuidador lê, ele acarreta muito sofrimento e a gente pode até entrar no ponto de adoecimento. É quando ele entra no ponto que ele acha que ele vai salvar o outro. Ele anula, e ao invés dele promover no outro a autonomia, ele promove naquele que está sendo cuidado por ele o efeito contrário. Ao invés de promover a autonomia, começa a promover a dependência. E aí o nosso trabalho, ele começa a ter um efeito prejudicial ao invés de benéfico. Porque a nossa intenção, quando a gente fala de cuidador, aquele que ajuda, é fazer com que o outro tenha cada vez mais autonomia e menos dependência de mim. Se eu entro na síndrome da Salvador, eu tenho que fazer tudo, porque se eu não fizer, um caos vai acontecer na humanidade. E até pegando aqui, com licença, né, Lê, o exemplo que você é uma mamãe, né? Tem aí ela vive linda, toda, né, pequenininha, que é aquela coisa linda, né? Mas qual que é o trabalho da mãe? É uma expressão que às vezes a gente é meio duro da gente falar ou ouvir. Mas o trabalho da mãe é fazer com que o filho ele seja cada vez menos dependente da gente. O nosso trabalho é fazer com que a gente seja cada vez menos necessária. Isso dói, né? Dolorido isso, né? Fazer com que eu seja cada vez menos necessária. Então, a questão do cuidador, ela está focada nessa maternagem. Eu preciso desenvolver autonomia, porque o meu trabalho é que eu seja cada vez menos necessária. Porque aí eu cuido da minha saúde, aí não tem adoecimento, eu tenho os limites, eu acabo atuando numa forma que o outro venha desenvolver a autonomia. E esse é o nosso papel, é ser esse facilitador. Faz sentido, Lê? Faz todo sentido. Ó, o Cristiano colocou aqui que hoje o burnout virou uma coisa comum na vida dos profissionais da enfermagem. E é meio que é uma doença que é meio que já é nossa, né? A gente pegou pra gente e pôs dentro do bolso. Então hoje é realmente difícil você chegar, conhecer um profissional da enfermagem que nunca tenha chego na beira de um burnout ou que realmente tenha sido diagnosticado com burnout. E quantos não tiveram, mas não tiveram a questão do identificar, né, da necessidade de buscar um cuidado e realmente nem sabe que tiveram, né? E aí a gente vai pensando um pouco sobre essa cultura, né? Quais as crenças que podem, de alguma forma, promover esse ambiente que a gente chama de um ambiente até interno adoecedor. Então, algumas crenças, é claro que a gente tem uma questão do ambiente externo, que isso é a instituição, é a organização, a forma como a instituição, de alguma forma, né, tá ali, ela tá posta, tá colocada, e isso, claro, impacta ali no desenvolvimento do colaborador. Mas além do ambiente externo, a gente tem o nosso ambiente interno. Então, algumas crenças, né, que a gente pode carregar, pode, de alguma forma, ser um campo favorável para um adoecimento mental. Uma das crenças que a gente pode trazer, por exemplo, a cultura de aguentar tudo, né? Ou seja, aquela visão equivocada de que eu preciso ser forte.
E se eu, de alguma forma, expressar uma necessidade de ajuda, uma falta de condição, isso é simbolizado como fraqueza. E o quanto que a gente vai vendo que isso é tão equivocado, Lê, porque a questão do forte, ela está mais associado a gente entrar em contato com a nossa fragilidade. Então, assim, eu preciso ser muito forte para reconhecer que eu tenho limitações. Eu preciso ter uma capacidade de ego muito fortalecida, saber muito bem quem eu sou, para eu entender que eu tenho limites. Então, cada vez que eu entro em contato com a minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade, que eu consigo acessar isso, isso é sinal de fortaleza emocional. Isso é sinal de saúde emocional. Que não é o que geralmente a gente acha, que eu negar uma situação o tempo todo, de alguma forma, isso vai trazer algum tipo de fortalecimento. É como se isso fosse incubando uma situação, que a gente falando um pouco do burnout, isso vai incubando a situação até a hora que acontece a sensação de se sentir queimado, né? Que é a questão do burnout. Que isso estoura e que é onde nem o descanso físico, né, as férias, o afastamento, acaba resolvendo a situação. Porque esse incubamento vai trazendo esse adoecimento por dentro. Percebe? Então veja o quanto que essa questão da fortaleza não está associado a negar dores ou falta de condições, impossibilidades. Fortaleza é a nossa capacidade de ego, de saber quem a gente é, de saber os nossos limites e a gente conseguir entrar em contato com as nossas fragilidades. Eu preciso estar, pelo menos, né? Dizer, a gente falar que a gente é algo muito complicado, porque a gente está sempre num processo de oscilação. Mas a gente precisa se fortalecer muito, tá? Numa condição que a gente possa até chamar de forte para a gente poder assumir e entrar em contato com a nossa fragilidade. Percebe, Lê? Sim. Quanto que isso é saudável. Faz sentido, né? Faz todo sentido, com certeza. Olha, já tô eu mesma aqui, me autoanalisando, né? Né? A Simone colocou aqui que hoje ela se encontra numa situação de burnout, a Carla também, né? E a Adriana colocou que sentimos culpa quando a gente não dá conta de tudo. Isso acho que ainda é pior ainda, né? A gente querer dar conta de tudo, ficar doente por conta disso e ainda sentir culpado quando a gente não consegue. Sim, medo de julgamento, né? O que que o outro vai pensar, o que que o outro vai falar, né? Então, que impressão que eu vou passar. Então, olha o quanto que essa preocupação, né? Com a imagem que eu tenho que transmitir. Então, tudo isso, de alguma forma, impacta muito a dificuldade dessa questão do acesso à ajuda, né? Essa questão de que ainda em alguns ambientes isso não é bem recebido, é visto como frescura. Olhem só que termo complicado ainda, né? Essa questão de saúde mental, né? Então, às vezes, isso, dependendo do ambiente, talvez a pessoa não se sinta bem acolhida, ela não se sinta numa condição de trazer essa questão, né? Porque talvez ela tenha medo disso não ser compreendido, medo do julgamento. Então, por isso que a gente tenha hoje até, né, uma mudança aí nessa questão da saúde mental no trabalho, tem uma nova regulamentação, NR1, né, que está padronizando aí as empresas para que elas possam, de alguma forma, promover esse ambiente. Por quê? Porque não só a questão interna da pessoa se sentir à vontade, trabalhar as suas questões e ela falar, não, eu consigo de alguma forma reconhecer meus gatilhos, minhas limitações, minhas necessidades, mas que o ambiente também promova isso. Então, a gente tem recentemente uma mudança, né, nessa questão da lei, que traz aí para as empresas essa responsabilização, né? E não é uma responsabilização, eu chamo de uma corresponsabilização. Porque se a gente tem responsabilidade como colaborador, a empresa ela precisa estar corresponsável por isso, porque ela promove o ambiente, né? Então, o ambiente é importante que ele promova que eu tenha condições de falar sobre isso, que eu tenha condições de pedir ajuda, que eu tenha condição de falar sobre os meus limites. Então, quanto que esse ambiente interno e esse ambiente externo, eles precisam trabalhar juntos. Faz sentido, Lê? Faz todo sentido. E aí a gente entra naquela questão de preconceito, né?
O pessoal tá falando aqui também, né? A Simone, a Elizabeth colocou, a Liliane, que tem muito julgamento e preconceito, né? A falta de acolhimento justamente por parte da cultura empresarial para o colaborador se sentir recuado em não falar, ou às vezes não buscar realmente um tratamento com medo, exemplo de vou dar um atestado de psiquiatra, né? Uhum. Fica com muito receio de ser mandado embora, ainda tem esse pré-julgamento e esse pensamento. A gente sabe que algumas empresas têm, mas muitas vezes é nosso também, né? De expor esse tipo de Sim. CID, né? Na empresa e achar que a Uhum. instituição vai nos desligar porque não concorda, né? Claro que a gente sabe que não pode ter o desligamento pelo CID, mas às vezes a gente Sim, sabe também que sim. as empresas dão os seus jeitinhos, né? E aí, E a pessoa carrega o receio, né? Na dúvida, ela fica com sim, aquele receio, né? Mas hoje ainda, por mais que a gente tenha essa questão da saúde mental, que hoje isso é muito divulgado, hoje a gente está tendo, olha que oportunidade, que abertura aqui de falar sobre isso, né? Mas o que acontece, Lê, ainda tem uma questão muito estigmatizada. Até como você falou, não falando aqui da empresa no geral, ou todas as empresas, mas às vezes por exemplo, a gente tem pessoas que têm dificuldade de falar que fazem terapia. Elas fazem a terapia, mas não pode contar para ninguém. Psiquiatra, então, aí piorou, né? Quando o psicólogo ele traz, nós como psicólogos, a gente precisa assim ter um trabalho, um cuidado muito grande para a gente estar encaminhando o paciente para a psiquiatria, porque alguns pacientes eles até vêm para terapia. Você vai trabalhando as questões, aquilo que de alguma forma tem despertado alguns gatilhos, algumas crenças funcionais, e você vai ajudando esse paciente a se reorganizar consigo. Só que em alguns casos a gente percebe que precisa do auxílio medicamentoso, porque de alguma forma esse paciente já está acumulando muitos prejuízos. Então a gente tem alguns pacientes que quando você fala a gente vai precisar agora dar um outro passo, que a gente precisar de mais ajuda, o nome psiquiatria chega a ser uma dificuldade a gente trabalhar na sessão. Então, veja o quanto que a gente está falando de nós, e às vezes a gente quer que todos tenham isso muito bem elaborado, quando às vezes o paciente ele ainda não tem isso bem elaborado. Então, a gente entender e a gente normalizar que a gente tem um corpo, a gente tem que cuidar da nossa saúde, que a gente faz o nosso check-up, que a gente vai na médica, na clínica geral, na ginecologista, na dermatologista, a gente vai no que for e que está tudo bem. Mas que a gente tem também uma mente e que a gente precisa cuidar dela da mesma forma. Então, se eu tenho profissionais que são qualificados cientificamente para isso, por que para o corpo é aceitável e para a mente não? Onde se está tudo integrado? Se o corpo afeta a mente, se um adoecimento no corpo afeta a minha condição mental, afeta o meu humor, afeta os meus pensamentos, mas uma condição mental também afeta a minha condição com o meu corpo. Então veja o quanto que isso aqui está uma máquina totalmente integrada. Como que a gente vai departamentalizar aquilo que está totalmente integrado, né? sim, Tem uma pergunta aqui, eu posso ler? Lê? claro. Eu sei que a live é sua, eu sou convidada, mas Não, sinta-se à vontade, vamos lá. eu vi aqui que tem a Adri, que é uma querida, ela está perguntando assim, ó, eu acho que isso entra em todos os ambientes de cuidado, né? Olha só, dizer sim para tudo também contribui para isto? Olha só que interessante, a dificuldade de dizer o não, né? Certamente, porque a gente precisa entender o que acontece com a gente, que a gente tem dificuldades de impor limites. A questão do não é simplesmente eu vou sair falando não para tudo. Não, eu vou analisar e entender, né? Tem coisas que eu vou falar sim, tem coisas que não cabem para mim. Agora, a questão de não saber falar não, até como a Adri está perguntando aqui, é a nossa dificuldade da gente respeitar os nossos limites. E não eu ser uma pessoa que eu trabalho com saúde, eu não tenho empatia. A questão não é não ter empatia, a questão é reconhecimento dos próprios limites. Parece tão simples, mas não é, a gente tem dificuldade. E se a gente não reconhece os nossos limites, a gente vai adoecer. E se a gente adoece, a gente já não cuida de mais ninguém. Faz sentido, Lê?
Então, Faz todo cuidar de si sentido. é uma questão. Eu sempre gosto de usar o exemplo da maternidade, que é o ápice do cuidado, né? E a mãezinha, ela tem essa dificuldade. Às vezes é um momento que ela está fazendo alguma coisa para si. Eu atendo muitas mães, sou mãe, você também é mãe. Eu sei que Sim. aqui tem muitas mães, né? Mas às vezes quando a mãe tá uma pausinha para si, às vezes ela faz algo com culpa, né? Porque, ai, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito isso. Mas é como se fosse um egoísmo fazer algo que entenda que está fazendo algo para o seu bem-estar. Quando, na verdade, aquela criança, aquele bebê, aquele filho, o que ele mais precisa é de uma mãe saudável. Então, veja o quanto que esse tempo, desse cuidado dessa mãe, vai ser revertido até para ele mesmo. Faz sentido, Lê? Não sei o que você pensa, como que... Sim, não, e falando como profissional, eu já tive muita dificuldade e eu ainda tenho um pouco hoje de dizer o não. Então, eu sempre fui a pessoa que diz sim para tudo, na vida, né? Porque eu me sentia realmente culpada de dizer não. E quantas dessas vezes eu não ultrapassei os meus limites mentais, os meus limites físicos, financeiros, enfim, né? Em todas as áreas, por não saber falar um não, né? E olha os impactos que isso traz, né, Lê? Sim, e às vezes até de fazer algo, exemplo, já aceitei dobrar plantões, né? Falando de trabalho mesmo. Eu já aceitei dobrar plantão exausta, querendo estar na minha casa, de pensar depois por que que eu fiz isso, mas de na hora não saber o falar o não, né? E sentir aquela culpa de se eu não estiver aqui, não vai ter quem faça. E é o que você falou, né? O síndrome de Salvador. Se eu não tiver, vai ter quem Uhum. faça. Sempre Vai vai ter quem ter, faça, vai né? ter, né? O mundo, Então, ele não vai parar, né, de alguma forma, pela nossa ausência, até porque, falando em cuidado, do autocuidado do cuidador, se a gente, de alguma forma, não parar, alguma situação vai nos parar, porque nós somos de carne e osso. Então, a conta, uma hora, ela não vai fechar. Então, sim. se a gente não parar por prevenção, por cuidado, por uma programação, uma hora a gente vai parar por uma extrema necessidade, porque é como um carro. Se você pega o carro e você não troca óleo, você não faz manutenção, o pneu tá careca, e você vai indo, chega uma hora que ele vai parar totalmente, vai encostar. Então, isso, de alguma forma, isso vai acontecer. A única coisa que a gente precisa, como cuidador, a gente não esperar que isso venha acontecer. Por que que eu tenho que deixar para esse limite? Por que que eu não entendo que eu também tenho as mesmas necessidades daquele que eu cuido? Por que que é tão difícil para a gente que cuida, a gente às vezes até olhar para aquele que é o objeto do nosso cuidado e falar, eu também sinto assim. A gente acha que o cuidador ele tem que se colocar numa condição acima de superioridade. Quem disse que o cuidador ele é superior? Então, essa crença de que eu tenho que manter essa condição imaginária, né? Imaginária, de que eu não, se o outro sente tal coisa, eu também não posso dizer, mas eu sinto também. Não posso, eu tenho que me colocar numa condição acima. Então, isso inibe uma relação de igual para igual, que eu dou e que eu recebo, que eu dou e que eu recebo. E a gente se coloca numa posição acima e que a gente só dá. E chega uma hora que o copinho, qualquer copinho que a gente só tira e não repõe, é claro que aquilo vai secar. Faz sentido, Lê? Né? Essa questão do estar numa condição acima, isso é um risco, isso é algo que a gente, às vezes, como cuidador, acredita que a gente está numa condição acima. A gente está numa condição de um papel de cuidado. Mas quem diz que a gente está acima em estrutura? A gente tem a mesma estrutura. Então a gente precisa tomar os mesmos cuidados. Com Faz sentido, Lê? certeza. Com certeza faz todo sentido. Ó. A Shirley, que tá aqui na live, que porventura é minha mãe, que também, que também é da enfermagem, né? Ela colocou aqui, ó, eu já fiz terapia após o falecimento de alguns pacientes. Me sentia bem triste, sem saber explicar direito o que sentia. E aí foi libertador e esclarecedor.
Então, quem trabalha diretamente com Uhum. o paciente, independente se é enfermagem ou qualquer outra área, né, a gente passa por essa fase que a gente vai perder esse paciente um dia, né? Eu passei muito por isso Sim. quando a gente entrou no Covid, na pandemia. Então, é bem Uhum. difícil, né? A gente sabe que a gente vai perder, né? E quando a gente perde, a gente não sabe explicar a sensação. Se é uma sensação de perda realmente de um luto. Eu passei muito por isso de uma sensação de incompetência, né? De me sentir incompetente, não ter salvo Uhum. esse paciente, ou de que poderia ter feito mais. Né? Eu acho que exatamente esse ponto que a gente precisa parar um pouquinho na questão de cuidador, né? E exatamente como você falou, e entender que eu preciso me cuidar. Então, se eu não conseguir separar, né, essa perda de um paciente, por exemplo, eu preciso me cuidar. Eu preciso me resguardar e me cuidar. Sim, e essa responsabilidade que o desfecho tem que ser que isso é muito pesado. Por exemplo, eu pego alguém para cuidar, eu sou uma enfermeira, eu sou uma mentora, eu sou uma psicóloga, eu lidero algum grupo e tem que resolver. Tem que acontecer isso na vida do outro. A gente não controla esse desfecho. E o cuidador, muitas vezes ele adoece, porque ele fica na expectativa de que tenha que acontecer aquilo que ele gostaria que acontecesse na vida do outro. Não basta ele ter proporcionado o seu melhor possível, ele tem uma expectativa ansiosa daquele final que ele espera que seja. Então, isso também traz um desgaste psíquico muito grande, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou promover condições para que o outro, de alguma forma, se cuide, para que o outro tenha acesso à saúde, para que o outro tenha condições de resolver uma situação, eu estou promovendo condições. Agora, à medida que como cada um vai conduzir isso, seja organicamente, falando do lado da medicina, né? Como cada organismo vai responder a isso, mas também do lado das relações interpessoais, da vida, como cada um também, e desfecho que cada um vai dar para isso, para a forma como vai levar para a sua vida, isso a gente não controla. E aonde que é um desgaste muito grande na vida do cuidador? Ele quer ajudar e quer controlar o resultado. E a gente não controla. E aí? Aí eu faço uma pergunta para você, cuidador que está aqui. Você consegue cuidar, fazer a sua parte e deixar? Ou você quer controlar o resultado o tempo todo, como se de alguma forma aquilo, se o resultado não for o que você entende que seria o bom, fosse impactar talvez, né, o nome, né, talvez o seu status. A gente ajuda, a gente promove, a gente abre acesso, a gente facilita, mas a gente não controla esse resultado de que tudo vai sair da forma como a gente gostaria que a gente quisesse. Faz sentido, Lê? Sim, e isso eu acho que é o nosso maior ponto, né, como cuidador, é Uhum, exatamente isso, a gente querer controlar que tudo seja feito conforme o nosso plano, né? A gente traça um uhum. plano de cuidado, né, para o paciente, às vezes Hum, para o nosso filho, né? E a gente quer que fique dentro do nosso plano, senão a gente já começa sim. a se descontrolar, falar, não, vamos voltar todo mundo aqui para dentro da casinha, né? É, E é exatamente volta isso. tudo que deu errado, né? É. E a gente sofre com isso, por não entender que as coisas fogem do nosso controle, né? Sim, Então, sim. é literalmente isso. E aí eu queria ouvir de você um ponto, como identificar, né? Ou se tem sinais de alerta, alguma coisa, para a gente saber identificar de aqui eu preciso parar, aqui eu preciso me Uhum. cuidar, já deu. Tá. Bom, eu vou aqui bater na teclinha de que a gente precisa se cuidar o tempo todo. A gente vai falar de uns sinais que o sinal que já tá do amarelo para o vermelho. Alguns já estão no vermelho. Mas a gente pensando aqui no semáforo, né? A gente tem aí o verde, o amarelo e o vermelho. O ideal é que a gente levar, o ideal, no melhor dos mundos, é a gente levasse a nossa vida no verde, vem uma situação, a gente entra num estado de alerta, e aí situações, né, de extremo descontrole, enfim, entra pro vermelho. Mas às vezes a gente está num nível já muito ansioso que a gente já vive no amarelo, né? Mas, volto aqui nessa teclinha que o importante, o necessário e aquilo que é falando de qualidade de vida e não somente de restabelecimento, de reabilitação, mas falando de qualidade de vida, é a gente se cuidar o tempo todo, né? Então eu preciso cuidar, eu vou até falar um pouquinho dessa prevenção.
Eu preciso cuidar das minhas relações, relacionamentos saudáveis, né? Então, eu preciso o tempo todo cuidar da minha mente. Então, eu preciso trabalhar isso previamente para que, de alguma forma, não chegue nessas condições já de um nível que já está piscando. Mas, se chegar em alguns níveis, aí a gente tem, assim, a gente precisa correr, né? Para que a gente não chegue, assim, num processo da máquina, de alguma forma, parar de vez, né? Uhum. Coisas importantes, né? Fatores importantes, Lê, para a gente observar. Alterações de sono. Sono, falando aqui até para quem é da saúde, mas quem não é, gente, sono não é artigo de luxo, sono não é perda de tempo, sono não é para os fracos. Sono é uma questão de saúde física e mental. Qualquer situação que a gente tenha, se você passar no médico, se você passar no psiquiatra, se você passar no psicólogo, ele vai trabalhar a questão de regular o sono. A gente está tendo nessa era da alta performance um problema muito grande. As pessoas estão achando que elas podem cortar o horário do sono. E isso está trazendo muito impacto para a saúde física e mental. Então, o sono ele é um fator regulador. O sono ele promove saúde física, mas ele também é regulador de saúde mental. Então, muitas questões de transtornos mentais, eu não estou dizendo aqui todas, mas muitas são desencadeadas por uma questão de sonos irregulares. Ciclos de sono que são cortados, negligenciados a longo prazo. E outras são pioradas pela questão do sono. Então, sono é uma questão de extremo cuidado. A gente precisa dormir à noite. Ah, mas eu trabalho de noite. Então, você precisa dormir de dia. Fazer ali um ambiente que seja o mais escuro possível, né? Adaptar aí a casa, cortinas mais escuras, porque o sono, ele é fator de saúde física e mental. Sono é remédio, meus amados. Ah, eu quero um remédio. Dorme. Depois pode ter até tomar outros para outras coisas, mas a gente está querendo remédio para tudo, mas a gente não quer mais descansar. A gente não quer mais dormir porque a gente entende que a gente está perdendo tempo nessa correria da vida. Então, cuidado com alterações do sono. Não dorme mais, isso é fator de buscar ajuda. A gente precisa dormir. E aí, outros fatores que eu vou trazer, outros podem não estar associados à questão do sono, podem, mas outros que eu vou trazer agora estão associados à falta de sono, tá? Então, por exemplo, irritabilidade constante. Se eu não dormir, eu não tenho atenção, concentração e eu tenho uma irritabilidade constante. Então, se eu não durmo, eu vou ter problema no meu trabalho, a minha tolerância é baixa, né? Estão aqui perguntando quantas horas tem que trabalhar, quantas horas quem trabalha à noite tem que dormir. Isso, independente de quem trabalha à noite, né? Nós temos que dormir aí, o recomendado é 8 horas de sono. Então, quem trabalha à noite teria que dormir. É claro que às vezes a pessoa não consegue dormir 8 horas, dorme 7, às vezes tem uma necessidade um pouco menor, aí consegue dormir 7 horas, né? Agora, quando a pessoa fala, eu estou dormindo 3 horas, isso é insuficiente. Isso é insuficiente, né? A gente precisa tomar cuidado com essa ordem. Não é porque eu trabalho à noite que eu tenho uma necessidade menor de sono porque eu durmo de dia, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, a falta do sono, ela traz irritabilidade constante, falta de atenção, e isso vai afetar o quê? O trabalho e os relacionamentos. Quando afeta o trabalho e os relacionamentos, eu crio um outro problema. Olha só, eu crio um segundo, terceiro problema. Sensação de desmotivação, aí a gente entra da falta de concentração, a gente entra com esquecimento, então todo mundo esquece alguma coisa, né? A gente vai lá na cozinha e já não lembra mais o que foi buscar, não é assim, gente? Então, cuidado, calma, gente, isso acontece. Mas aquela questão que já está ficando crônica, que está trazendo muitos prejuízos, a gente precisa tomar cuidado. Fatores sociais, isolamento social. Uma coisa é eu ter necessidade da minha solitude, daquele meu momento comigo. Isso é ótimo e necessário. Outra coisa é o isolamento social. É contato com ninguém. Não consigo mais. Aí se afasta de todo mundo, de colegas, de amigo, das relações, de rede de apoio.
Isso é um sinal de alerta. E aí a gente passa para campos muito mais complexos, impactantes, como começar a fazer uso de álcool, né? Medicamentos por conta própria. Então, olha só o quanto que uma coisa pode ir desencadeando a outra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. E a gente precisa tomar cuidado. Por que que a gente fala da prevenção, Lê? Porque, às vezes, Lê, o copo já está cheio e uma gota vai fazer transbordar tudo. Então, quando a gente fala da nossa vida pessoal, cuidar da nossa. Eu sei que às vezes o trabalho ele é muito estressante. Eu sei que a gente sabe que é, né? Imagina tanta demanda. E às vezes tem algumas coisas que profissionalmente é difícil um pouco da gente mudar numa instituição. Mas se a gente já tiver fortalecido as relações, eu sei que não tem o paraíso, mas procurar um pouco as relações mais saudáveis, cuidado do sono, da alimentação, né? Fatores que são assim primordiais, a gente vai estar um pouco melhor e mais estruturado para a gente suportar algumas dificuldades que fazem parte da questão profissional. Mas o que que acontece às vezes, né, entre essa questão do pessoal e do profissional? Às vezes a questão institucional, profissional, a própria função que eu desempenho, ela já exige muito de mim. Mas, e às vezes o copo ele já está cheio, porque muitas questões já estão aí, de alguma forma não estão sendo cuidadas, não dá tempo, eu vou deixando para lá. Então, quando eu entro nesse ambiente, que já é um ambiente que é difícil, exige muito de mim, o copo ele já está cheio. Então, às vezes, algumas gotas vão entrar e já vão transbordar. Por isso que, às vezes, quem trabalha, né, com pessoas, já ouviu ou presenciou aquela expressão assim: nossa, mas foi por nada que o outro explodiu? Foi só por isso? Ou a gente se surpreende com a gente mesmo? Nossa, eu perdi a cabeça só por aquilo. Mas não é por aquilo, é que o copo às vezes já está cheio. Faz sentido, Lê? Sim, é exatamente isso, né? Às vezes problemas pessoais acumulam com problemas profissionais, e aí às vezes a gente explode em casa, às vezes explode no trabalho, e às vezes nem, às vezes eu falo assim, por mim mesma aqui, ó, me autodiagnosticando na live. Às vezes, exemplo, quantas vezes a gente não chega super estressada do trabalho, já tá com o copo cheio da vida Uhum, profissional, mas chega em casa e desconta na família. uhum, É na maioria das vezes assim que a gente faz, porque ninguém quer explodir com o chefe no trabalho, né? A gente explode com a família em uhum. casa. E aí a gente deixa os nossos relacionamentos familiares ruins por não cuidar da parte profissional. Ou vice-versa, né? Às vezes tem problema pessoal em casa, não cuida, né? Não trata, explode no trabalho. E aí é demitido, é afastado, sofre alguma represária, enfim, acontece algo no ambiente de trabalho porque estava ali já carregando, né, uma bagagem de E uma não coisa cuidar. afeta a outra, né, Lê? Por exemplo, aí eu venho, bato no cachorro, o cachorro me morde, eu fico com raiva, vou trabalhar com raiva. Então, se os nossos relacionamentos também, de alguma forma, estão conflituosos, veja o quanto, de alguma forma, isso vai afetar o trabalho. Não tem como a gente separar uma coisa, não tem como. É claro que profissionalmente a gente procura ali na hora da tarefa a gente separando e produzir, ok. Mas internamente, falando de adoecimento mental, olha o quanto que de alguma forma isso está acontecendo ali em nós. Então, uma coisa, uma área da nossa vida afeta outra. Nós não somos departamentalizados assim, percebe? Sim. E às É, vezes, quando a gente uhum, fala, agora eu tô querendo, levando a questão assim, que algumas queixas aqui nos comentários, né, de chefia, de uhum, liderança, de instituição. Então, às vezes, é quando a gente está num cargo de liderança, principalmente, então, um exemplo, eu sou enfermeira, eu cuido de uma equipe, né? Então, se uhum, eu não cuido da minha saúde mental, as chances de eu adoecer a minha equipe é muito maior. E olha a responsabilidade, porque eu estou numa posição que eu posso adoecer pessoas, né? Por não uhum. cuidar, por não realmente não cuidar da minha saúde mental. Eu acho que isso nesse ponto agrava ainda muito mais e tem-se aí, né?
a gente tem que ter, quando a gente tem um cargo de liderança, uma responsabilidade, né? Uma consciência também em relação a isso, né? Que a gente adoece os nossos familiares, a gente adoece as pessoas no ambiente de trabalho. E quando você está sob responsabilidade de uma equipe, você adoece a sua equipe. Então você está passando isso para frente por não se cuidar. Sim, e também aquilo que a gente recebe de volta, né? Porque assim, Lê, se eu bato na vida, a vida me devolve. E aí eu fico com. Aí, de alguma forma, eu crio ressentimento com a vida e a relação. Então, por exemplo, o líder. De alguma forma, se eu desconto na minha equipe, ele vai receber isso de alguma forma. Aí a equipe fica hostil, começa a ser mais resistente. Então, isso não fica assim só no meu, na forma como eu vou adoecer a equipe. Isso volta para esse líder, né? E aí, de alguma forma, essa relação vai ficando muito ruim até um ponto que, que se torna insustentável, né? Então, olha o quanto que, de alguma forma, sempre as coisas estão muito amarradas, né? Então, quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando do meu trabalho, eu estou cuidando daquilo que eu desempenho. Gente, deixa eu me cuidar, porque quando estou cuidando de mim, eu estou cuidando de todo mundo. Todo mundo vai Exatamente. ser beneficiado. Deixa eu aqui que eu estou me cuidando, porque todo mundo vai receber, né? Porque as coisas elas impactam, uma atravessa a outra, né? Sim, ó, teve outra pergunta aqui para profissionais que trabalham à noite, em relação ao sono, tem algum impacto, né? Mesmo compensando dormindo de dia, mas a questão de anular o sono noturno tem algum impacto na saúde mental? Isso vai depender, se tem algum quadro de transtorno associado. Se tiver uma questão, né? Se houver uma questão de que não tem nenhum tipo de transtorno associado, é só cuidar da questão da regulação das horas. Mas aí, geralmente, menos. Quem trabalha, não é uma regra, né? Mas quem trabalha à noite acha que pode dormir um pouquinho. Boa parte acha que pode dormir menos de dia. Então, Eu essa sou a pessoa que dormia 3 horas e achava que estava tudo certo. questão tá tudo certo. Isso a longo Até eu chegar prazo. no ponto de realmente ter um burnout, mas que não Uhum. tinha, né? Se eu for colocar hoje, tinha as questões da empresa? Tinha, mas eu negligenciava muito o meu sono. Então eu já chegava no trabalho com o copo super cheio, porque eu não tinha dormido. Então, Né? Então tem tudo virava uma bola de neve, tudo virava um tudo fica muito fogareiro. grande, né? A expressão que eu gosto de resumir é assim: tudo fica muito grande. Tudo fica muito grande, em todas as áreas. A falta do sono, tudo fica muito grande, né? Então, assim, importante regular o sono, entender que você trabalha de noite ou de dia, você precisa ter as horas de sono aí que fazem parte do nosso ciclo do sono. A questão é que a gente tem algumas pessoas que elas têm já uma questão de alguns quadros de transtorno mental. Então, essas pessoas elas precisam ter um acompanhamento profissional de perto, porque alguns tipos de transtorno mental, eles têm uma questão mais difícil com a falta do sono noturno. E aí o impacto nesse grupo, ele é um impacto maior. Então, esse grupo precisa estar muito bem cuidado, muito bem assistido, com medicação. O sono, ele tem que levar assim como de alguma forma como prioridade na sua vida. Porque para todos, o sono é fator. Tem que colocar aí, põe que o sono é fator de saúde física e mental. Mas quem tem questões de transtorno mental, isso é fator de organização. Então, se a gente vale para uma questão da organização do sono, mas não tão simples assim. Se a gente tiver alguém com um quadro, isso é muito comum. A gente tem muitos quadros, ansiedade, depressão, bipolaridade e muitos outros, né? Então a gente tem inúmeros transtornos que não dá para a gente falar aqui por conta do tempo, mas que se tem alguma questão de transtorno mental, esse profissional ele precisa de uma assistência muito cuidadosa, porque a falta do sono noturno acaba tendo um impacto muitas vezes maior, né? Perfeito. Então, para a gente também se atentar, né? Então, se eu tenho meu autoconhecimento, eu sei, né, que eu já tenho um acompanhamento por algum transtorno, talvez não seria uma boa,
né? Não tenho outra saída, preciso estar muito bem acompanhado. Mas se eu Exatamente. tiver uma alternativa, melhor trabalhar de Sim. dia. E dormir à noite. Se eu, eu acho que você resumiu muito bem. Se eu já tenho um diagnóstico, se eu não tenho e eu estou percebendo muitos prejuízos, muitas oscilações, eu vou procurar. Então, vai lá. Eu começo por onde, Elisete? Pelo psicólogo ou pelo psiquiatria? Por onde você quiser. Porque o bom psiquiatra, se ele entende, ele vai te receber, se ele achar que você vai precisar de medicação, ele vai prescrever, e aí depois ele vai falar, agora você vai para fazer psicoterapia, porque aqui vai trabalhar os sintomas, mas você precisa trabalhar as causas que estão aí sustentando essa condição. O bom psicólogo, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a parte dele. Se for um caso que ele percebe que também precisa do tratamento medicamentoso, ele também vai encaminhar. Então, eu sempre falo, entra por uma das portas, porque se precisar um, encaminha para o outro. A questão da psicoterapia, geralmente isso é encaminhado, né? O psiquiatra vai fazer a parte dele, vai falar, vai fazer a terapia. A psiquiatria nem sempre, porque nem todos os casos de terapia a gente precisa encaminhar para a psiquiatria. Aí nem sempre, aí a gente vai encaminhar aquilo que a gente entende que precisa de um tratamento medicamentoso, né? Aí eu queria ouvir de você, né? Porque às vezes santo de quem faz santo de casa faz milagre, né? Mas assim, ouvir de uma profissional realmente. O quão é importante a gente fazer um tratamento, né? Ah, porque tem associado. Então, se eu estou com tratamento medicamentoso, o remédio ele não vai fazer milagre sozinho. Eu preciso estar com a medicação, mas sempre associado com, né, a questão clínica da psicoterapia para, num conjunto, né, chegar num resultado bom. E, às vezes a gente fala isso no trabalho, para os colegas, né? E o pessoal acha que Uhum, a enfermagem é muito da automedicação, né? Então a gente pega uhum, uma receitinha, vai lá, compra o remédio de tarjinha uhum, preta e acha que vai resolver nossos problemas, não deitar, vamos dormir. uhum. Tarja preta a gente derruba, né, o leão e acha que tudo vai resolver quando acordar, né? Então, Sim. Então vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho disso e depois a gente pode falar um pouquinho sobre também algumas estratégias de cuidados, né? Acho que pode ser, Lê, para a sim, gente sim, com finalizar. certeza. Para a gente finalizar. A questão da psiquiatria, ela vai trabalhar com a medicação para regulação química. Então, você tem uma questão de neurotransmissor, você tem uma questão que precisa de uma regulação química. Então, de alguma forma, aquilo vai ajudar para que você fique de alguma forma numa condição melhor, tenha mais concentração, né? Consiga dormir melhor, a questão da irritabilidade, né? Essa questão da falta do sono e outras questões, né? Como inúmeras outras condições de ansiedade, depressão, bipolaridade ou outros transtornos. Ou outras situações que também podem ser episódicas, não necessariamente é um transtorno. Mas essa atuação química, que é muito importante em muitos casos, ela não vai trabalhar as causas. Então, aquilo que você viveu, as crenças que desenvolveu, as experiências que passou, as crenças que você formou ao longo da vida, os traumas que você viveu, as disfunções, as distorções cognitivas, das interpretações da vida, desenvolvimento de recursos. Isso a medicação não consegue, ela não consegue atuar aí. Então, quem atua nessa parte é a psicoterapia, né? Então, cada um tem seu papel e eles trabalham é, é, de uma forma conjunta. Por isso que eu recebo alguns pacientes aqui que eu preciso encaminhar para psicoterapia, para psiquiatria. Primeiro, porque alguns casos é caso que vai precisar a longo prazo mesmo. A longo prazo, porque são questões de transtornos que precisam de um acompanhamento a longo prazo. Outros né, acabam sendo de forma contínua. E tá tudo bem, porque tem medicações muito boas e a pessoa tem uma ótima qualidade de vida. Mas outros, não necessariamente por isso, mas porque eles estão numa condição de uma reação química que está até prejudicando a psicoterapia. Porque, olha, se você não tomar uma medicação, esse nível de ansiedade está muito alto que você não consegue nem processar a troca que a gente tem aqui. Você nem se beneficia da terapia. Então, precisa primeiro ter essa regulação até para se beneficiar da terapia, senão a terapia nem consegue no nível de desorganização que está. Então, esse trabalho tem que ser feito em conjunto.
Tudo bem, gente? Tudo é ciência para o nosso bem-estar. Eu acho que o que é importante é a gente se fazer uma pergunta: o que que tem de recursos nessa vida que pode me ajudar? Se existe, por que que eu vou me privar? Por que que eu vou me privar, né? Tudo bem, Lê? Sim, a Amanda colocou. Amanda, que porventura é minha tia, né? Uhum, Amei a explicação sobre como quem trabalha à noite pode lidar com isso, porque as pessoas que trabalham à noite são super necessárias, mas cuidar de uhum. você é sempre o melhor remédio, é exatamente isso. Sim, exatamente. Se você realmente tem outra alternativa, principalmente quem trata de quadros de transtorno mental, tem outra alternativa? Tenho aqui, eu posso escolher. Então vá dormir à noite, trabalhe de dia. Quem está nessa condição. Não, não tenho outra alternativa, preciso muito, então seja muito bem assistido, né? E cuide do seu sono. Tudo bem? Tô vendo É, aqui, eu ó. acho Deixa eu dar um beijo aqui para essas minhas cunhadas, Ana, Isaura. Estão aqui, olha, falando tanto. Gente, queria responder tudo. Adri, um beijo para vocês, viu? Tudo É, é bem, muito, Lê? é muito bom, né, que a gente entra na live e a gente acha que a gente abordou um assunto que, né, por mais que o intuito aqui no meu perfil seja profissionais da enfermagem, mas é um assunto que aborda muito. Então, entrou Sim, família, né? Então, quem é e é, quem é enfermagem, quem não é enfermagem, porque, sim, de certa forma, todos nós somos cuidadores, seja do nosso filho, seja do nosso marido, sim. seja da nossa mãe, né? Seja da Então, gente, né, da Lê? A gente, gente, seja do pet, sempre a gente vai ter alguém para cuidar, né? né? Então, eu acho que só para a gente fechar aqui, Lê, falar um pouquinho sobre alguns pontos práticos de estratégia de cuidado, pode ser, né? Com certeza. Então, o que que a gente passa aqui para vocês que são aí da enfermagem, né, que acho que é um pouco o foco da Lê, estabelecer essas pausas que vocês têm durante plantão, né, que tem algumas pausas aí, quem pega uma jornada, isso ser respeitado. Isso é fundamental. O que que a gente faz com pausa? A gente vai resolver problema. Eu tenho uma pausa aqui de 10, 15 minutos. Aí eu vou correr para pagar uma conta. Eu tenho uma pausa aqui de 20 minutos. Aí eu vou correr para não sei o que lá comprar aquele negócio na internet. Né, gente? Não é assim que a gente faz? A gente não usa pausas para descansar. Então, as poucas são poucas, mas o que tem, a gente precisa usá-las para o descanso. Quando se faz ali todo um estudo que tem que ter a pausa de tanto em tanto tempo, é porque os profissionais da saúde já entenderam que aquela pausa ajuda realmente naquela condição de restabelecimento. A gente usa para trabalhar. Pessoal, para resolver problema, para pagar conta, para ligar para alguém. Então, respeite essas pausas que vocês têm. São poucas, parecem simples, mas fazem toda a diferença, né? Técnicas de respiração, vai ter hora que tá corrido mesmo, então técnicas de respiração, isso não é jogo não é história da carochinha, isso leva oxigenação para o cérebro, isso traz uma diferença, sim. Não tenho ninguém para falar, sou do CNE, fico mais sozinha. E tem um procedimento que é muito interessante que você pode fazer, que é a escrita terapêutica. Você pode andar com seu diário emocional, depois que você faz terapia, leva algumas questões para sua terapia. Então, tudo isso ajuda para quem trabalha em cargos que acaba ficando um pouco mais isolado, né? Outras coisas que a gente fala sobre os limites saudáveis, né? Quem perguntou aqui sobre o dizer não, respeitar os limites, né? Entender as limitações. Na parte mais preventiva, procure fazer alguma coisa que você goste, fazer alguma coisa que você se sinta bem, ou que seja um hobby, ou que seja um lazer, ou que te dê sentido de vida, né? Porque senão fica muito preso somente a uma questão de produtividade e pode entrar num vazio existencial. Por quê? Para quê? Nada tem sentido. Então, se conectar fora do trabalho com coisas que te tragam um sentido. Tem uma questão que é provada cientificamente que uma das questões que trazem sentido existencial, você pode procurar na arte, no hobby, no que você quiser, no lazer, mas a fé a espiritualidade saudável, a fé, ela é um fator de proteção.
Então, a fé, já tem artigos que falam, a ciência fala isso, que a fé funciona como uma âncora emocional. Então, mesmo quando a gente tem aquela situação caótica externamente, né? Mesmo quando tudo ali está instável externamente, a fé ela oferece essa certa estabilidade interna. Então, tem pesquisas, tem evidências científicas, que tem até um estudo da Universidade Duke, que fala sobre a questão de área de espiritualidade e saúde, né? Teve um estudo que conduziu, foi um estudo grande, né? Teve ali mais de 100 estudos compilados, e fala o quanto que essa questão da espiritualidade saudável está associada a bem-estar psicológico e com maior satisfação em questão com qualidade de vida, sentido de vida. Então, e a gente tá falando, é para ir para Disney, olha, são coisas de graça, coisas que a gente pode desenvolver, porque eu não tenho dinheiro, mas olha quanta coisa a gente pode encontrar que está para além dessa condição de alguns privilegiados, né? Então, prática de meditação, atividade física, os alongamentos, fique atento aos sinais do corpo e relações saudáveis, né? A gente sabe que relações adoecidas, tóxicas, que sugam energia, que de alguma forma precisam também ser cuidadas, afetar todas as outras áreas da nossa vida. Isso tudo para a gente ter o cuidado, Lê, para que o copo não fique totalmente cheio. E é claro, num ambiente que exige tanto da gente como o nosso ambiente profissional, que é um ambiente que exige muito, e a gente sabe que sim, facilmente isso vai transbordar. Tudo bem, Lê? Faz sentido? Todo sentido. Ó, eu acho que eu fui a maior beneficiada dessa live, hein? Suspeita pra falar. Que bom, Né? que E bom, todas né? essas formas de cuidado e de prevenção fazem todo sentido, né? E como você disse, às vezes a gente deixa de se cuidar porque acha que não tem, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, eu queria. É feliz quem vai pra Disney todo ano, né? E não é bem assim. É, É feliz quem se cuida, quem respira, quem autoconhece, né, os seus limites, quem sabe dizer não. E uhum, são coisas que não dependem de mais nada e nem de ninguém, né? Somente de nós mesmos. Então, acho que esse é o sim, ponto crucial de partida. E se a gente já está com o copo ali meio cheio ou meio vazio, saber também a nossa necessidade de procurar ajuda, né? sim, Então, não nos negligenciar em relação a isso, né? negligenciar. Saber identificar. Então, se fazermos de tudo, né, para não chegar, mas se chegarmos, procurarmos ajudas e você também já disse onde procurar, né? Então, independente se você vai procurar numa É, terapia, num psicólogo ou se você vai no psiquiatra, entre por alguma porta, né? Ligue, né? Naqueles sim. telefones de Tem até uns ajuda que canais tem, aqui, né? Vá num CAPS, fale sim. com alguém, mas entre por alguma porta, procure ajuda. Sim, até, por exemplo, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Porque eu gosto do Setembro Amarelo, porque essa questão da valorização da vida. Então, quando a gente fala valorização da vida, a gente precisa cuidar de todas as áreas, porque a vida envolve tudo, né? Então, a vida envolve todas as nossas áreas. O CVV, ele é o Centro de Valorização da Vida, então ele funciona 24 horas, é gratuito, é um canal de escuta. Então, às vezes, um momento de desespero, uma situação assim que está no limite, precisa falar com alguém, 188 é o CVV, 24 horas por dia, né? Então, gratuito. Aí tem também as portas do CAPS, do BS. Quem tem aí o seu plano de saúde, vai fazer terapia, eu trabalho de dia, de noite, terapia online você faz de qualquer lugar, faz do carro, faz da hora do almoço, você faz de qualquer lugar, né? Você faz de qualquer lugar. Tem profissional que atende paciente do Japão e atende de madrugada. Um atende, você vai arrumar algum que atende o seu horário. Alguém você vai encontrar, porque tem vários profissionais, às vezes eu só consigo 10 horas. Alguém online atende esse horário. Então, hoje, com a questão da teleconsulta, isso facilitou demais. Antigamente eu não posso, porque eu trabalho, essa hora os consultórios estão tudo fechado. Agora não, agora com o teleatendimento a gente tem esse mundo aberto, esse campo de possibilidade. Então você sempre encontra um profissional que o horário dele seja que chegue aí dentro da sua possibilidade. Então, olha o tanto de recursos que a gente pode procurar. A gente só não pode sofrer
sozinho. É isso, Elisete, perfeito. Eu acho que isso é a frase para encerrar, né? A gente só não pode sofrer sozinho, né? Esses Sim, é, receios até e para a gente se cuidar realmente, né? Independente de você ser profissional da saúde, né? De toda forma, a gente, de alguma posição na vida, a gente assume esse papel de cuidador, né? E as questões de saúde mental, elas englobam toda a nossa vida, né? E é sim. isso. Eu quero te agradecer muito, né, por ter topado, por ter participado da live. Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora, que interagiram, né? Acredito que foi muito bom para mim, acredito que tenha sido bom para vocês também, né? E agradecer Uhum. realmente, Elisete, dizer que eu admiro muito você, né, como pessoa, como profissional. Então, quando eu pensei em fazer algo aqui para falar de saúde mental, pensei, nossa, setembro tá acabando, preciso falar alguma coisa sobre o setembro amarelo. Pensei, acho que eu vou convidar a Elisete, será que ela aceita? Ah, Então, obrigada. é uma pessoa que realmente confio, né? E sei da profissional que você e o Nivaldo, né? Então, se você também gostou desse papo com a Elisete e não conhecia ela, eu vou deixar a live gravada. Você pode ouvir ela falar maravilhosamente, né? Em qualquer momento da sua vida. E também, né, essa live vai ficar gravada nos dois perfis, então tanto para o Semia Descomplica quanto para a Cestari, né? Então vai ficar dividido. E se você precisa de ajuda e quer contar com a Elisete, então eu super indico também, já fica aí a indicação. Então tá joia, obrigado, Lê. Só para a gente fechar, a gente estava falando um pouco sobre essa questão da fé. Então, quando a gente está num país que boa parte é cristão, eu gosto muito de usar a expressão que nem Jesus carregou a cruz sozinho, né? Ele aceitou ajuda, ele aceitou ajuda. Então, se a gente está falando do Cristo aceitar ajuda para carregar a cruz, quem dirá eu e você querer carregar tudo? Só não dá. Tá? Então, eu agradeço aí, Lê, essa porta aberta, essa oportunidade. Lê também é uma querida, admiro muito. E é claro que eu ia dizer sim, né, para essa live, essa pessoa incrível, poder colaborar com você, com o seu trabalho e poder fazer essa orientação chegar a muitas pessoas, o quanto que isso é muito gratificante. Tá bom, Lê? Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Elisete. Desejo a todos vocês uma boa Obrigada. noite, uma boa semana e muito autocuidado. E vão dormir, bom sono, hein? E já tá tarde, já vamos dormir. É. Beijo, Um Lê. Gente, beijo. boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.